Olá pessoal, mais um Falando Negócio no Ar e hoje a gente traz um parceiro aqui de longas datas. Eu conheço como Edson da Lumitec desde quando cheguei aqui em Roraima, mas é o Edson Freitas, empresário, presidente do CDL, administrador de empresa e hoje desenvolve um trabalho na diretoria da Junta Comercial, com várias inovações que a gente vai tentar colocar algumas para vocês hoje, que é muita coisa. Tá? Mas primeira pergunta, não tem como fugir. Você vivenciou todos os momentos dessa evolução que o nosso mercado teve e das involuções também. Você viveu a parte boa, você viveu a parte ruim e você está vivendo, inclusive dentro da estrutura pública, uma revolução no Estado. Conta um pouquinho da história aí do Edson da Lumitec. Velho, primeiramente agradeço aí pelo convite, tá? A parte de empreender, isso está no sangue. Eu não deixei de empreender, eu ainda tenho os contratos com empresas, porém com exclusividade. A gente tem através de distribuição e representação, tá? E a gente vê que Roraima, os últimos anos, ela cresceu de uma forma, de 2019 para cá, de uma forma que a gente se assusta. Vendo o mercado vizinho do Amazonas e o mercado de Roraima. Então a evolução e as inovações que aconteceram foram muito grandes. Isso até nos motiva a voltar para o mercado de balcão, porque Roraima ainda é um estado novo, um estado que está em desenvolvimento e um estado aí que vai na contramão de tudo que acontece no Brasil. Então a gente tem um crescimento desproporcional, inclusive, com relação à média de crescimento do Brasil. Então isso, o comércio e o serviço tem crescido assim assustadoramente. Você acredita que isso seja sustentável ou uma onda onde, por exemplo, uma crise que se avizinha, uma crise, com todo respeito, provocada pelas decisões equivocadas do nosso governo federal, isso pode comprometer esse caminho vencedor que Roraima está tendo hoje? Eu acredito que não é um acaso, não tem mais quem segure Roraima. Roraima, ela possa ser que tenha aí os seus altos e baixos, mas a matriz nossa, a nossa matriz econômica hoje, ela tem se fortalecido cada vez mais, que é o agro. Automaticamente já aumenta o número de empresas de serviços, independente do que esteja acontecendo aí com a reforma tributária, o que está acontecendo no cenário nacional, e a gente vem mesmo assim mostrando que Roraima vem num pico de crescimento. Eu não acredito que isso aí seja temporário, isso aí vai se manter. A questão de mortalidade e as empresas novas que vêm surgindo, isso vamos dizer assim, é milenar, Então isso todo ano acontece, as empresas que nascem e as que morrem. Então aquele que não se preparou para o mercado ou se organizou com relação à mudança de como você divulgar seu produto, seu serviço e como atendimento, isso é milenar, Então quem tem um melhor atendimento também se desponta em cima, somado com a boa divulgação, então isso faz com que você cresça e fortaleça. Tendo material de qualidade e tudo, mas Roraima ninguém mais consegue jogar Roraima para trás. Não dá ré. Não dá ré. Roraima é o único estado que não vai dar ré. E nós já passamos aí esses 2 anos, aí, falta aí pouco mais de 2 anos. Próprio aqui, os americanos conseguiram passar aí pela essa barreira e estão aí com um governo novo. E quem sabe aí o Brasil, daqui a 2 anos daqui a 2 novos anos a gente tem alguém que bote o país no trilho, Roraima, o Edson tem algumas características, algumas peculiaridades. Eu costumo dizer que Roraima não é pior, mas não é melhor também do que lugar nenhum, é diferente. O empresário roraimense, ele se abrir um negócio em Marte, pode até dar certo. Porque trabalhou em Roraima, trabalha em qualquer parte desse universo. E nós temos muita gente chegando no estado. Muita gente, inclusive, atraída por esses bons números, atraída pelos resultados, por essa nova cultura
não só política, né? Porque eu acho que é uma coisa que vocês na junta, o próprio governo prega, é que quanto menos o governo interferir, mais autonomia a iniciativa privada tem, mais liberdade econômica nós teremos e, com isso, mais desenvolvimento, né? Esses empresários, o que você tem ouvido deles, dessas pessoas que chegam, procuram a junta, procuram a sua experiência à frente de um órgão como a CDL e um empresário que tem aí seus 30 e poucos anos de mercado firme e atuante. O que você ouve dessas pessoas? É impressionante o feedback que a gente tem de empresas de fora de Roraima, ou de Amazonas, ou de São Paulo, ou fora inclusive do Brasil. Nós tivemos um crescimento muito grande de sócios estrangeiros também em Roraima. Eles falam muito da forma cordial que a gente trata eles e de querer que eles possam empreender aqui, e a gente sai da caixinha, né? A junta, ela deixou de ser, nessas últimas gestões agora, desse mandato do Denário, que veio do Laércio, da Estela e agora do presidente Vicente, de sair, principalmente do presidente Vicente, sair da caixinha e além. Nós não somos só junta, somos Estado. Então, o empresário chega, ele tem um problema, e não é na junta, é na Cefaz, é na prefeitura, é no bombeiro, é na Suframa, a gente sempre tem a solução para ele ali e faz o link para ele se resolver a situação dele, da empresa dele, para ter o benefício, para ter a informação que ele necessita, né, para ter bons resultados na empresa dele. Então eles ficam, a gente tem 100% de elogio dentro do nosso, da pesquisa do chat, que é das respostas, mas assim, a gente sempre faz o possível para que essas pessoas realmente, porque hoje, quando você pensa em empreender, se fosse o prazo de antes, que era de um mês ou 20 dias, ou até mesmo 3 dias, o cara já mudou de ideia. Então tem que ser instantâneo, é rápido, porque senão ele desiste. Então empreender hoje não é fácil, porque quando chega assim, eu estou empreendendo e tudo, aí o outro, o cara lá que é que sempre para ele tá errado, desiste, ele fala, não, isso não vai dar certo não, aí já bota a coisa, o cara vai e desiste. Então, são poucos que vêm, que diz assim, dá aquela motivação, diz assim, cara, vai que aqui o negócio tá bom e tudo. Então, você vê que muitos estão crescendo aqui, principalmente o que vem de fora, porque eles enxergam todo o nosso estado. Ambiente de negócio. Então, a gente viaja e quando vê Roraima de fora, você vê que ainda tem muita coisa para fazer. E além, Roraima tem uma coisa, estão surgindo muitos empreendedores que estão avançando, saindo de Roraima e colocando suas filiais, ou através de franquia, onde a franquia é daqui, e estão abrindo suas empresas fora de Roraima, levando as suas empresas para fora. Então, ou seja, Roraima está deixando de ser só aquele que recebe as empresas de fora, mas também eles estão crescendo, indo para fora do mercado. Estão aparecendo para o resto do Brasil. A junta, ela deixou de ser aquela, vamos dizer, a grande briga dos contadores? Aquela briga de, não, está parado na junta. Tenho certeza. Como é que está essa relação hoje? Tenho certeza. A gente tem trazido assim, bastante transparência com relação aos processos. E agora, com essas novas tecnologias que a gente vai colocar, a integração do nosso chat pelo WhatsApp, integrada ao sistema de registro mercantil, onde você manda lá para consultar o protocolo e a resposta em segundo chega para você. Mas o nosso não vai ficar totalmente, como diz assim, robotizado. Nós vamos continuar com atendimento humanizado. Dentro dos itens lá você vai poder falar com o atendente em questão de minutos, tá? E ter a resposta tudo dentro do atendimento do expediente. Porém, a gente está fazendo o máximo de dar transparência aos processos. Hoje a nossa média é 3 horas na junta, um processo na junta a partir do momento que ele entra.
E com essas mudanças de enviar processo sem assinatura para primeiro ser deferido e o empresário assinar no final, isso, Weber, eu te garanto que diminuiu 99% do estresse que tinha entre o contador, o empresário, a junta. Por quê? Porque primeiro a gente trata todo o processo dele e o empresário assina por último. Antes, o empresário, toda vez que ia para corrigir e que voltava, o empresário tinha que assinar. Às vezes assinar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e às vezes não entendia por causa daquilo. E a culpa sempre era da junta. Por mais que nós temos hoje uma ferramenta que faz auditoria do processo do início ao fim, ainda fica armazenada por 60 dias após o deferimento, e em alguns casos a gente tinha que mostrar isso, né, para o contador, para o usuário, que a culpa não era nossa, que o processo veio com os erros, e a gente vem trabalhando com os CRC, com o SESCOM, onde nós temos um índice de exigência e de pendência de processo pendente, com volume altíssimo, para poder orientar o profissional para que quando o processo volta para ser corrigido, é um retrabalho aqui para a gente. Então é duplicado. Então o que a gente quer é chegar à excelência do processo entrar uma vez e sair já deferido, não ter que voltar a devolver para o usuário para ser corrigido. A gente falou do profissional de contabilidade, mas e a percepção do empresário? Você é empresário, você já esteve do outro lado do balcão também, reclamando com certeza, né? Porque a gente reclamou muito da forma como a junta, como os outros órgãos, né? Porque na realidade o pessoal fala junta comercial, mas vocês têm na realidade uma rede, né? Que vem Receita Federal, que vem Prefeitura, que vem várias instituições para compor, né, a constituição, por exemplo, de uma empresa. Qual é a percepção do empresário hoje? Weber, eu conheço alguns empresários que são associados nossos e que sempre, antes de eu estar na junta, eles já pediam esse auxílio para a gente já fazia esse apoio para o empresário, pelo CDL ali, tudinho, ter relacionamento com todas as instituições. O empresário ele sempre deixa para a última hora. Tudo para o empresário é para ontem. Então o que nós estamos fazendo? Automatizando esses processos, simplificando, inclusive, que é uma demanda muito alta, pedido de certidão. Esse fluxo vai também para o atendimento do WhatsApp, onde no WhatsApp ali você vai dar 3, 4 cliques e vai ter a certidão na tua mão em questão de minutos. Por mais que a certidão já seja automatizada, ela é automática quando você entra no portal de serviço, mas muitos acham um pouco... Ainda demora. Não é demorado, ele acha um pouco complicado para pedir, por mais que esteja tudo ali, o passo a passo, de só clicar lá no portal de serviço, ele ainda pede ajuda de um profissional. E estando no WhatsApp, como é a abertura de empresa pelo WhatsApp, que nós vamos lançar agora, isso vai ficar mais simplificado e mais democrático para todos. Ele vai poder pedir qualquer hora, como é hoje, ele pode pedir qualquer hora da noite, qualquer hora do dia. Aqui a junta para solicitação de certidão, ela é 7 dias por semana e 24 horas por dia, ela não para. Coisa boa. E como é que tu te desdobra o empresário, presidente do CDL e diretor da junta comercial? Como é que é para resolver isso? Só tem 24 horas por dia, como é que tu trabalha nesse negócio todo? Weber, eu confesso que não estou conseguindo mais, não dá mais para conciliar. Porém, a gente sabe que esse processo, esses avanços tecnológicos, vai fazer com que a gente consiga dar uma coisa, porque quando você implementa essas ferramentas, requer tempo, requer atenção, requer muita... você é muito demandado, porque muitas coisas não dependem só aqui de Roraima, depende do desenvolvedor do convênio. E assim, a coisa boa é que quando tem as nossas reuniões
dessas 9 juntas, porque eu sou o único que faz parte do processo de integração de Redsim e de registro, que é presidente de entidade e empresário. Então, a maioria dessas sugestões, como envio de processo em assinatura, que era um ambiente só de homologação, ele virou isso, que foi ano passado na reunião em Bonito, inclusive eu até passei mal, porque eu achei que não ia ser aprovado, e porque precisa da aprovação de pelo menos de 5, das 9 juntas, precisa ter aprovação da maioria de 5, e foi assim uma loucura. Então, esses processos, tudinho, dentro do conhecimento que a gente tem de ser vítima desse processo, eu fui parar na junta, pra você ter uma ideia, eu fui parar na junta, eu estava abrindo, antes de ir para a junta, em abril de 2022, eu estava abrindo uma distribuidora em Manaus, de material elétrico, e foi indeferida a abertura da minha empresa. E logo me convidaram, né? E aí eu falei assim, rapaz, eu não tenho, eu tô com outras ideias, tudo. E aí o distribuidor, ele mudou a ideia que em vez de ele fornecer por São Paulo, ele queria que eu comprasse por Taiwan o material. E o investimento era muito maior do que eu podia fazer para ter essa distribuição que eu ia atender Amazonas e Roraima. Então, aí eu comentei no grupo, cara, é um absurdo isso e tudo. E aí foi quando eu voltei para Boa Vista e aí me chamaram. E eu ainda passei aí uns quase 2 meses para aceitar o convite. E aí eu disse, cara, eu vou mudar isso. Weber, com 1 ano, eu entrei dia 17 de maio de 2022 na junta. Dia 17 de maio de 2023, eu estava em Brasília aprovando, tirando todas essas... o que indeferiu a minha empresa, a abertura da minha empresa em Manaus. A gente mudou a IN 81, fez aprovação, tudo, e mudando o texto, né? Porque aquilo era um absurdo. E eu estava lá defendendo isso no plenário no Ministério não era da Economia, o Ministério que agora mudou, 2 vezes agora mudou, que agora é com o Ministério da micro e pequena empresa, né, do empreendedorismo. Então, mas o Ministério anterior, que era da Indústria e Comércio, que ainda estava lá com eles, e aí a gente conseguiu alterar a legislação lá. Então, para mim foi uma vitória isso. Aí eu disse, ó, o que eu tinha de fazer, cumpri. Mas a gente viu que tinha que avançar mais. Não, tu não vai sair, tu vamos continuar tudo, vamos avançar. Então, hoje a gente está aí comemorando abertura de empresa pelo WhatsApp, processo sem assinatura. Você pode hoje assinar com certificado digital, porque o Gov é uma dor de cabeça, porque tem um código, validação de 2 etapas, e aí se passar do tempo o código não vale mais, era um estresse. Então, tirar o estresse, volta a certificado. Nós fomos para Brasília, mudamos para o DREI, tudinho, e aí aprovaram, liberaram as juntas para ter uma segunda plataforma de assinatura para o empresário, que é com o certificado digital, que é um ambiente seguro. Então, isso aí gerava muito problema. E tu falou um negócio que é muita característica do momento que o Estado está vivendo. Você disse que precisou sentir na pele a dificuldade, entrou no processo do poder público, fez o que o poder público deve fazer sempre, que é buscar solucionar problemas da sociedade, né? Então, essa tua experiência como empresário, aí a gente traz para a gestão, para os executivos, né? que assumem cargos majoritários. Você acredita que essa diferença, essa vivência empresarial, ela deve ser intensificada na política brasileira? Deve, porque recentemente uma pessoa que entrou para a política agora, municipal, ela me relatou uma coisa, que os outros pares, os caras não sabiam nem o que era ser empresário. Tinha noção como era.
Então, a gente precisa participar. Você vê o avanço que foi e a dificuldade também que nós tivemos desde o início da ideia de botar um empresário como Antônio Dennário, governador, e as mudanças que foram. Então, às vezes a gente erra, mas é tentando acertar. E eu acredito que a gente vai poder avançar muito mais. Isso não é só no governo Antônio Dennário, tem que ser também no governo federal. O que avançou lá atrás no governo do Bolsonaro. Então, a gente precisa ter a participação do empresário para poder levar, né, as suas demandas e tudo e mostrar que a gente pode melhorar esse ambiente e despontar. E é o que está acontecendo em Roraima. Por que Roraima cresce muito? Porque a participação de empresários hoje no governo do Antônio Dennário é muito grande. Então, a gente sabe onde dói, aonde tem que melhorar. E eu acredito que ainda nesses próximos anos aí, até 2026, a gente vai estar muito, muito melhor. Como ele diz, né? Cada dia é melhor. Né? Cada dia é melhor. E vendo uma outra situação. A gente tem um congresso, que eu costumo dizer, a gente tem até inclusive bons nomes, excelentes nomes, né? Não são muitos, mas tem. Inclusive empresários. Tem empresários que estão lá, é a minoria, remando contra uma maré muito forte, de pessoas que desconhecem o que é um DAN, o que é um DARE, o que é um DARF, desconhecem o regulamento de fechamento de folha de pagamento, falam tanto em desoneração, não sei o que e tal, mas se você for conversar com alguns políticos, eles não sabem nem para que lado vai a metodologia de uma gestão de uma empresa, né? Como é que você vê hoje, tanto você como eu, a gente está no poder público também, é outra atividade nossa, como é que você vê a construção de leis por pessoas que desconhecem completamente a realidade da ponta? Eu estou falando assim mais voltado ao empresário. Vou te dar exemplo da reforma tributária, aonde tratava das LC. O Amazonas tem classe empresarial forte, política. Quando se trata de alguma coisa que vem prejudicar o Amazonas, a classe política do Amazonas se une a tudo. E a gente ainda tem assim uma formação política de Roraima. A gente vê o exemplo da forma de como o governador Antônio Dennário ele tem agregado a classe política, tudo, para que, senão o Estado não tinha avançado o que avançou nesses poucos anos, como diz assim, em 5 anos avançamos, em 4 anos avançamos 30 anos. O que era para ter acontecido lá em 90 está acontecendo agora. Então, eu vou te dar exemplo da área de LC. Nós íamos perder. Se a classe política não tivesse se juntado, se unido, os senadores, o deputado federal, a gente ia ficar de fora. A classe, nós contribuímos com relação ao texto, o que é aquilo em decisões judiciais, tá? Porém, a gente optou em manter a descrição como a CDL e o corpo jurídico, porque eu acho que era uma coisa de fortalecimento do Estado e dar continuidade. Então, mas a gente precisa melhorar mais isso. Esse diálogo com a classe política, com o empresário, com as entidades de classe, ele precisa. Em 2019, eu fiz um evento aqui, Políticas Públicas 4.0, que fala sobre isso. Nós entregamos, inclusive, relatório todo sobre isso, convidando todas as entidades. Foi um evento maravilhoso, com a participação de mais de 140 empresários e convidados, que foi transmitido, inclusive, ao vivo pela TV Roraima. E veio o representante, pediu para participar, o Marco Jorge, na época, tinha deixado o Ministério, e veio o secretário da Micro e Pequena Empresa, pediu. Aí o Marco Jorge, não, Edson, eu abro mão da minha fala para o Ricardo. Ele disse, não, vai falar todo mundo.
porque esse evento a gente precisa conscientizar e mostrar que a gente unido com as entidades e a classe política, a gente vai conseguir avançar. Então, eu acredito que precisa melhorar isso, essa relação. A gente viu recentemente alguns empresários entrando para a Câmara, pessoas que realmente têm compromisso para poder ajudar a contribuir com essa relação. E tem que ter diálogo, porque sem diálogo, para a gente poder... Ninguém está falando nem de desoneração, nós estamos falando em simplificar os processos, em desburocratizar, sabe, e melhorar. Por quê? O empresário quer pagar o imposto, mas ele não sabe nem o que está pagando, às vezes. Não sabe nem o benefício que vai ter. A gente acredita que agora, com a reforma tributária, a parte de simplificar tudinho, e o diálogo da implementação, a gente consiga aí melhorar esse ambiente. E não só o Estado está batendo recorde aí, vem arrecadando muito, mas o quê? Simplificando o processo, melhorando esse processo, só aumenta a arrecadação. E isso deve acontecer também no governo federal, como está acontecendo. Mesmo país em crise, a arrecadação só aumenta. Mas por quê? Muitos processos daqueles que foram aprovados, como a Lei de Liberdade Econômica, fizeram com que o país, né, arrecadasse mais e os estados também. Nós somos um estado que tem liberdade econômica, que tem um bom ambiente de negócio, que bate recorde um atrás do outro. Na sua visão, como você colocou no começo, nós temos resultados sustentáveis. O que pode atrapalhar? Não estou dizendo retroceder, concordo contigo que nós chegamos numa velocidade de cruzeiro, mas o que pode gerar turbulência para um estado como Roraima em franco desenvolvimento hoje? Eu acredito só se houver uma catástrofe em Roraima. Uma catástrofe de forma natural, né? E isso que nem tem acontecido no Sul. O Sul, exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está passando por algumas catástrofes mesmo de natureza, e acaba jogando o Estado para uma situação de calamidade, né? Então, eu acredito que só isso, de outra forma nenhuma, até porque eu tinha medo da questão de a gente ficar com um desequilíbrio fiscal com relação ao nosso vizinho Amazonas, porque quando tem esse desequilíbrio fiscal que a gente passou muito aqui, nós éramos quintal do Amazonas, tínhamos a Venezuela aqui, que você ia lá, comprava as coisas que era dormitório. Menos da metade. E a Guiana aqui, mas a Guiana, a qualidade não é muito boa da mercadoria, e os preços também não estão mais essa competitividade, mas assim, e aqui é uma zona franca, aqui a Guiana. Então, eu acredito que que Deus nos proteja aí, que não venha isso, não. Certeza. Porque a gente sofreu durante muitos anos, a gente tem que avançar. E olha que nós estamos passando por uma, que é a imigração venezuelana. Aumento aí dos imigrantes. 43%. Então, imagina, você vai no estabelecimento, de cada 10 pessoas que estão lá trabalhando, 11 é venezuelano. Então, nós estamos nos sentindo, inclusive, como os estrangeiros. E agora, olha só, e tem vaga de emprego disponível, que as pessoas precisam qualificar. Se qualificar mais na parte técnica, na parte na parte de comunicação, né, com o cliente, que não vai faltar emprego, esse cara vai crescer muito. Roraima poderia hoje ter o emprego pleno, se não fossem todos esses problemas de falta de qualificação. Independente de momento de crise ou de bonanças, como graças a Deus hoje o Estado vem vivendo, né? Você sempre foi um cara que motivou as pessoas nos momentos mais difíceis. Hoje você é um dos grandes defensores do Estado, não só pelos números, mas para a gente que mora aqui, que tem a família aqui, que cria os filhos aqui, a gente quer que esse Estado fique cada dia melhor mesmo. Qual é a mensagem que tu passaria para essa turma, para essa juventude aí que está chegando, para esses empreendedores aí que estão se desafiando,
para esses que estão olhando para Roraima de forma mais especial, tá? Qual é a mensagem para quem olha para Roraima e diz, eu quero passar por esse lugar? Cara, ninguém nasce grande. Ninguém. É você não ter medo, ter atitude. Hoje tem ferramentas para você ter um bom planejamento, para você ter o seu negócio. Não precisa, eu ajudo muitos que às vezes ficam ali e tal, com medo. Falei, cara, abre o comércio mesmo do jeito que está aqui. Converse com as pessoas, que aí você tem que ouvir o teu cliente. Então, aqui às vezes o cara, não, vou começar um negócio, precisa de milhões. Não, não precisa de milhões. Você precisa às vezes ter. Hoje na internet você começa um negócio. Depois, eu conheço muitos que começam na internet, né, ali na rede social, e depois estão com loja. Então é não ter medo. O resultado vem com trabalho. Então é ter atitude, ter organização. A gente sabe que empreender às vezes gera medo e tudo, mas não tenha medo. Vai errar, vai errar. Tente novamente. Então, não quer dizer que o cara que tem 10, 20 anos, que ele empreende, ele é o sabe tudo. Não, é quem busca estudar, quem busca ter informação, quem busca ter uma boa organização, um bom planejamento. Esse cara vai crescer. Esse cara que tem um bom atendimento é a mensagem que eu digo. Edson, quero agradecer a tua participação. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar. E quero dizer para todos vocês, o Edson tocou aqui numa palavrinha que muito empreendedor leva para a vida, que é a questão do medo. E o medo, ele engessa. Não tenha medo, inclusive, de fracassar. Fracassar faz parte do sucesso. Quem nunca fracassou, dificilmente vai dar valor para o sucesso a hora que ele bater a tua porta. Então, empreenda, tenha coragem e use todas as ferramentas que estão disponíveis. Hoje, Roraima se consolida como o melhor ambiente de negócio e a eterna terra de oportunidades. Então, pessoal, todos vocês, até a próxima segunda-feira. Obrigado.